tarde, queridos telespectadores. Estamos mais uma vez nessa tarde de sexta-feira, né? Iniciando a nossa coluna Vital Saúde, que é um patrocínio da nossa empresa Vital Alimentos, que em breve estará entrando no mercado do ramo de alimentação industrial. E nós recebemos o convite, né, do programa Literatudo para estarmos abordando um pouco sobre nutrição. Então, uma vez por mês nós estaremos aqui comentando cada mês um assunto diferenciado na área de saúde de uma forma geral. Hoje o tema abordado será nutrição infantil, voltado principalmente à obesidade. Esses dias, né, nós temos ouvido falar na nossa cidade mesmo, em Taubaté, sobre uma pesquisa que a nossa universidade fez buscando avaliar os números de crianças obesas na região, né? E, para tanto, foram avaliados 10.000 crianças entre Taubaté e outras 3 cidades. E eles tiveram um resultado surpreendente, quando eles verificaram que cerca de 28% das crianças pesquisadas, de 10.000 crianças, né, 28%, estavam acima do peso. E algumas pessoas me perguntam se isso se torna um problema ou não. E o que nós podemos dizer é que a obesidade infantil ela tem crescido grandemente por conta de hábitos alimentares, por conta de hábito de vida, não só da criança, como também dos pais dessas crianças ou dos cuidadores desses menores, né? Muitas das vezes o consumo de um fast food ou de um alimento industrializado na forma de preparação na hora do almoço, na hora de jantar, né? Os preparados de frango, salsicha, linguiça, embutidos de uma forma geral. A redução da atividade física dessas crianças. Hoje se faz muito uso de videogames, computadores, muitas das vezes por conta de questão de saúde pública, de segurança pública, né? Os pais não permitem a saída dessas crianças para a rua, para correr, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, reduzindo inclusive esse gasto energético. Então, falar de obesidade infantil é muito mais além do que só comer, né? Nós temos a mídia que beneficia a falar da melhor qualidade de vida, mas também nós temos a mídia que atua na propaganda, no marketing de certos alimentos, de certas comidas não muito boas para a nossa saúde e principalmente para o crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? Então, hoje, a obesidade infantil ela é crescente. Ela é crescente também porque muitas das vezes uma pesquisa brasileira mostra que muitas das vezes aproximadamente 20% dos pais dessas crianças obesas conseguem verificar que seus filhos são obesos. Ou seja, eles não conseguem relacionar a obesidade com doença. Eles ainda estão naquelas décadas atrás onde colocam que criança obesa é sinal de criança saudável. E hoje nós já sabemos que isso não é assim, né? Então, os pais, eles também têm parcelas de culpa nessa obesidade do seu filho. E eles também não verificam que essa criança poderá desenvolver colesterol, hipertensão, diabetes, doenças de coluna, doenças musculares, articulares e que futuramente, já na adolescência, ela poderá desenvolver uma esteatose hepática, que nada mais é do que acúmulo de gordura no fígado, e doenças piores, né? Sem esquecer de que alimentos baseados em açúcares brancos, baseado em farinha branca refinada, muitas das vezes vem acompanhado de um problema intestinal grave, né? De baixo consumo de alimentos com vitaminas e minerais que poderão desenvolver outras patologias, não tão longe, mas como aqui também.
e que uma alimentação de qualidade agora, já na infância, ela vai permitir uma vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida, não só para a criança, como toda a família, né? Porque nós iremos andar na contramão das doenças que irão vir. Então, alimentar bem, faz bem, muitas das vezes não é caro, mas muitas das vezes ela é trabalhosa, né? Porque não requer eu simplesmente abrir meu freezer e pegar um alimento pronto para o consumo ali dentro. Mas um pouquinho mais de cuidado, de carinho para conosco, para com a família, também vai bem. Daniela? Daniela já esteve conosco há algum tempo atrás e eu digo sempre que eu sou adepta da reeducação alimentar, acho importantíssimo, como eu estava conversando aqui nos bastidores com os nossos convidados e com ela própria, alimentação é saúde geral mesmo, a boa alimentação. E ela falou algo que me chamou a atenção. Ela disse que a obesidade infantil, ela traz diversas, ela não é só física, né? Ela não é somente o olhar e ver uma criança gordinha, uma criança obesa. A gente tem que ver além disso, o que vem por trás disso. As patologias, realmente, como o colesterol aumentado, como a hipertensão, que hoje nós temos dados estatísticos que existem, que as crianças estão cada vez mais cedo desenvolvendo esse tipo de patologia. E é muito importante, e ela falou que também isso é culpa, a gente tem que falar de culpa mesmo, porque a criança, os pais são os culpados, os pais, os familiares, a avó, né, o vô, que está lá sempre oferecendo balinha. Eu falo porque o meu pai foi muito assim, com os netos, né? E às vezes muita gente fala que a avó, ela não está ali para fazer o papel de educar o filho, o neto. E eu vejo totalmente diferente. Eu, graças a Deus, tive todo o apoio da avó da minha filha, das avós. E hoje ela é uma moça de 18 anos, não obesa, e tive muito apoio nessa parte da educação, da educação nutricional mesmo, a nutrição mais correta, mais saudável. E então eu digo aqui que a culpa realmente é dos pais e não tem outra pessoa a quem culpar. Escola também, essa alimentação toda desregrada, fast food. Quer dizer, o fast food você pode até jogar, entre aspas, a culpa para o adolescente ou para o adulto, né? Mas a criança só come se você levar, se os pais ou quem estiver, né, o responsável, só vai comer se você levar ela para comer, né? E hoje eu tenho visto algumas crianças que, graças a Deus, os pais estão um pouco mais responsáveis em relação a isso, né? Isso, então eu percebo que eu acho que isso tem em pouquíssima proporção, mas tem mudado um pouco. Essa dimensão, acho que tem alguns pais que com essa responsabilidade, que estão mudando um pouco esse aspecto. Isso confere? Realmente, Liana, isso confere. Nós temos vistos, né, que a mídia, ela contribui muito com o desenvolvimento de muitos assuntos, inclusive da nutrição, da saúde. Hoje nós temos vários programas falando sobre isso. Nós temos programas também do governo abordando o assunto nutrição. Nós temos na escola o auxiliar, o professor falando sobre nutrição, orientando. Algumas escolas até hoje desenvolvem um programa, o Dia da Fruta, o Dia do Lanche Natural. Me faz lembrar
uma vez eu dando assessoria numa determinada escola e o dia das mães, aí eles me pediram para desenvolver um trabalho diferenciado. Aí o que nós fizemos? Nós colocamos vários tipos de pães, legumes, verduras, né? Folhas, e nós pedimos para que as mães viessem à escola preparar um lanche com o filho. Então o filho pequenininho teve todo o trabalho de estar desenvolvendo um lanche de um desenho animado ou qualquer outra coisa que ele fizesse para depois se alimentar. Então o trabalho em equipe, ele funciona muito. Então o trabalho do pai com o filho, o trabalho da mãe com o filho, da família de uma forma geral, da escola, dos programas governamentais, né? Hoje nós temos programa de televisão infantil que ensina a criança a preparar um suco diferenciado, um lanche diferenciado, né? Então, ainda esses dias eu assistia com meu filho de 5 anos, onde ensinava a fazer um lanche de ratinho. Então nós vamos colocar a orelhinha, nós vamos colocar o rabinho e cada ingrediente utilizado era relativo a uma verdura, algum legumes, alguma coisa assim que estimulava, né? E claro que nem todas as crianças vão se alimentar num primeiro momento. Isso é óbvio, nem todas as crianças vão querer. Mas o que nós sabemos que, falando a nível de cérebro, nós precisamos de pelo menos 10 registros. Então, se hoje eu ofereço para o meu filho um exemplo grotesco, uma azeitona, num primeiro momento ele rejeita. Ofereço um segundo, ofereço um terceiro momento para ver a aceitação desse alimento. E o que acontece também, muitas das vezes, é que a criança ela não conhece o sabor do alimento por conta de tanta mistura. Então a mãe vai, prepara uma papinha para a criança e essa papinha ela liquidifica, ela coloca 5 ou 6 ingredientes lá e dá para a criança tomar aquela sopa. Ou seja, a criança pequenininha que não conhece sabor de nenhum alimento, ela não vai identificar ali nenhum sabor. Ela vai identificar um conjunto de vários ali e liquidificado, o que ainda vai dificultar a sua mastigação, né? Que é um processo natural de toda criança. A criança já nasce aprendendo a mexer a boquinha, já nasce sabendo a expressão de colocar a boquinha no peito da mãe para poder sugar. Só que muitas das vezes a mãe ela quebra esse contato da criança com o sabor do alimento. Então, a presença da mãe hoje ela é fundamental, dos cuidadores também a presença é fundamental e, claro, um conjunto de pessoas e de ações também são fundamentais para a introdução dessa boa alimentação na vida da criança. Interessante, Daniela, você falou dos 10 registros, né? A gente até fazendo uma brincadeira, mas, por exemplo, a primeira vez que a pessoa, já tirando um pouco da criança, indo para o adulto, Sim. Primeira vez que a pessoa toma cerveja, que coisa amarga, que coisa chata. Segunda vez, nossa, já está com um gosto diferente. Terceira vez, que gostoso, geladinha. E assim, daqui a pouco vira um bebedor de cerveja compulsivo. A gente vê isso com cultura também. A gente vê uns estilos de música aí que não vou citar o nome, que não trazem muita coisa pra gente, mas a gente ouve uma vez, nossa, que horrível, que lixo. A segunda, que interessante. A terceira, já estou rebolando igual o dançarino lá da música. Ou seja, é só uma brincadeira, mas interessante, porque isso dos 10 registros, então existe, na verdade, um método eficaz, porque muita gente fala, meu filho não come de jeito nenhum espinafre, meu filho não come de forma alguma alface, meu filho não pode chegar perto de verdura, de legumes. Então parece que realmente o erro é dos próprios pais, como a Eliana colocou, ela colocou como culpa. E agora eu queria tirar um pouco a questão da culpa e pedir para você, qual a solução? A insistência, o método, conhecer um pouco mais sobre isso, ir num grupo como a Eliana vai, que parece ser bem interessante, que ela não convidou a gente para ir junto ainda. E como que é isso, Daniela? Como que seria um método melhor? Posso antes contar uma história pessoal? A réplica. Eu já convidei sim, tá?
ele que não vai. Mas é um assunto bem interessante. O Luiz comentou agora como seria a solução disso. Eu tenho um caso específico, né? Não sei, depois a doutora Daniela vai nos dizer se isso é eficaz ou não, mas no meu caso está sendo, na verdade. Eu tenho um sobrinho de 8 meses, lindo, maravilhoso, Felipinho, e ele, como toda criança, acredito, como a Daniela mesma falou, está experimentando os sabores, experimentando. Ele aceitou perfeitamente bem as frutas, né? O mamão, a laranja, esse fui eu que dei. E assim, eu dou na mãozinha mesmo para sentir, para, né, apertar. Sujeira, toda criança vai fazer. Esse é um problema sério também, que a mãe, muitas vezes, ou o cuidador, né, ou a babá, ou seja, quem for que seja da criança, ela arruma a criança de uma forma que a criança não pode se sujar, né? A criança não pode... Eu me lembro, quando a minha filha era pequena, que a gente colocava uma toalha no chão e colocava ela lá e dava o prato na mão dela, dava as frutas, e ali ela fazia uma lambança total, mas tem até fatias. Mas é interessante, porque a criança, ela sente. E o meu sobrinho, ele aceitou bem as frutas, mas o sal, ele não aceitou. Ele fazia cara feia, ele cuspia, ele jogava fora. Mas a minha irmã fazia o pratinho dele separado do dela. E ela começou a perceber, isso não fui nem eu que falei com ela, mas ela começou a perceber o quê? Que do prato dele, ele não queria. Mas quando ela estava comendo do dela, ele ficava todo afoito para comer. Aí ela começou a perceber, bom, se do meu ele quer, então eu vou dar do meu. Então, as mesmas coisas, os mesmos legumes, as mesmas coisas que ela colocava no prato dele, ela continua ainda apresentando no pratinho dele. Mas ela também coloca no dela. Isso está sendo excelente, porque ela também não gosta de muita coisa. Então, acho que ele está... A força, né, as circunstâncias estão fazendo com que ela também coma, para dizer para ele que é importante, né, que é gostoso também, que é bom para ele. Então, ele tem aprendido, ele tem aceitado um pouco mais. A gente não pode dizer ainda que ele está fazendo aquela carinha linda, né, gostosa, ou legal, mas ele está aprendendo. E essa foi a estratégia que ela encontrou e que eu estou achando muito válido. E vamos ver, daqui a mais algum tempinho... Com certeza. O que você acha disso, né? Com certeza, Eliana. Alguns livros, eles colocam metodologias para nós estarmos introduzindo essa alimentação. Então, alguns passos a gente segue, mas vale lembrar que criança é criança, cada uma é cada uma. Nem porque está escrito no livro que aquela fórmula vai dar certo, pode ter certeza que com o meu pode ser que não dê. Porque é igual uma bula de remédio, sempre existe o 0,001 que não vai dar certo. Criança também é dessa forma, né? E então, voltando a dizer, não existe um método específico. O que a gente coloca é o seguinte, que nós temos que ter o máximo de cuidado com a alimentação dessa criança, que está começando agora a se alimentar, né? Então, o trato gastrointestinal dela, o estômago e assim por diante, ele não está 100% ali preparado para receber certos tipos de alimento, certos tipos de micro-organismo, tá? Esse é um assunto que poderemos abordar próxima vez, né? Mas só para vocês saberem. Então, a criança, ela não pode consumir de tudo, tá? Então, nós temos que entrar com ela, primeiramente, é o leite materno, que vai exclusivo até o 6º mês de idade. Isso é básico. Algumas crianças, elas já desenvolvem obesidade nesse período, 4 meses, 5 meses. Por quê? Porque já se introduz um leite artificial com farinha, com açúcar, né? Algo totalmente diferenciado, porque muitas mães optam por não amamentar os seus filhos por conta, muitas das vezes, de estética,
ou por conta, muitas das vezes, de que vai perder seu tempo. Olha, se eu der uma mamadeira agora 10 horas da noite, ele vai direto até 5 horas da manhã. Ótimo, maravilha, o seu filho dorme, empanturrado, né? Até, como os antigos falam, até a goela, né? Ótimo, porque o leite materno realmente ele vai ser diferente. Eu vou ter muito mais trabalho. Essa criança, ela vai demorar, ela vai ter uma digestão muito mais prática do que um leite artificial, que o próprio nome já diz. Eu produzo leite para minha espécie, então eu produzi o leite materno para minha espécie, para o meu bebê. Então, cabe aí um pouquinho de carinho a mais, um pouco de amor a mais ao seu filho, em dar o leite materno, que você vai evitar uma série de problemas. E a partir do 6º mês, a gente começa a introduzir a alimentação, né? Que geralmente inicia, como você disse, Liana, com as frutas. As frutas, por quê? Tudo a mãe, ela passa para o bebê, inclusive o registro. Então, o bebê, ele tem um registro fixo dos doces. Então, aí, a fruta, ela é doce, né? Então, aí você vai dando hoje um mamãozinho, amanhã a bananinha e assim por diante, e ele vai trazendo à memória aquele registro. Depois, mais para frente, a gente introduz o alimento salgado, né? Que deve ser para um bebê amassadinho, geralmente separado no pratinho, os leguminhos amassadinho, separado, né? Uma carninha moída, bem moída, pouquinha, não dá, gente, para a criança comer como nós comemos em quantidade excessiva. Nossa, ele não comeu nada. Comeu, gente, o estômago dele é isso aqui. O nosso é assim, o dele é assim. Então, nós temos que servir a refeição de acordo com a quantidade, né? Isso vai de acordo com a idade. Cada idade tem uma alimentação adequada. E o que você colocou, Eliana, realmente é visível, né? Porque a criança, ela come por imitação. Então, ela quer imitar o outro comendo. Por isso que é muito mais fácil você ensinar uma criança a comer brócolis num recinto escolar do que dentro da sua casa, colocando brócolis, partindo e tem que comer. Come que é bom, enfia pro coitadinho. Mas eu não como, né? E já no recinto escolar, nós vamos ter 15 crianças, 20 crianças sentadas numa mesinha, todo mundo com a mesma comidinha, separadinho, e um olhando pro outro e comendo. Aí eu entro numa outra discussão, né? A importância da alimentação escolar, a importância do que nós chamamos de, entre aspas, merenda escolar, né? Então, se nós temos uma fase de aprendizado, uma fase de aprender a gostar, uma fase de imitação, uma fase que está iniciando e absorvendo nutrientes, absorvendo qualidade para o resto da sua vida, por que não investir nessa alimentação escolar? Então, infelizmente, hoje nós vemos uma alimentação escolar péssima. Isso em todos os âmbitos, né? Na escola particular, a cantina que serve, né, qualquer coisa. Na estadual, na municipal, que muitas das vezes, isso em qualquer cidade, em qualquer local, tá aí para todo mundo ver, uma alimentação baseada em produtos ainda industrializados. Então, nós não vamos servir o leite, nós vamos servir uma bebida láctea. Aí a gente pega o pó, que mistura com a água e forma lá. Então, isso não é algo, né, extremamente in natura. É algo que está num saquinho em pó que a gente mistura e prepara. Então, não dá para dizer que isso é coisa natural, né? Nós temos... eu não vou servir verduras e legumes porque vai dar trabalho para a merendeira e a criança vai comer pouco. Claro que a criança vai comer pouco. Ela não conhece, ela não tem, né? Mas se você começar a apresentar hoje, apresentar amanhã e assim nós vamos caminhando, essa criança, ela vai consumir este hábito. E vale a pena ressaltar que uma alimentação investida na infância é redução de gastos de saúde pública, tá? Gastos com convênio médico. Muitas empresas têm o convênio médico para seus familiares e seus familiares vão utilizar muito menos convênio médico
Se a sua família estiver bem alimentada, estiver bem nutrida, eu digo nutrida, não digo de barriga cheia, porque barriga cheia qualquer biscoito refrigerante enche. Agora, quando eu falo em nutrir, eu digo nutrição celular, eu digo nutrientes, eu digo vitaminas, minerais que estão totalmente fora hoje, né, do consumo alimentar por conta de uma atividade extremamente industrializada. Então fica inclusive uma sugestão, um apelo para as nossas autoridades em melhorar e qualificar a alimentação infantil. Embora nós tenhamos o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, muito bem redigido, muito bem elaborado, nós não temos visto ainda uma bela prática dele, uma ótima aplicação dele, né? Então é um sonho que eu tenho, de um dia nós termos arroz integral na alimentação infantil, feijão, verduras, legumes, frutas, o mínimo de suco, 100 ml, 80 ml, simplesmente para um auxílio aí na absorção de vitaminas, né? De ferro, inclusive, de um mineral muito importante, e uma alimentação totalmente voltada à nutrição celular, diferente do que nós vemos hoje. Daniela, parabéns pela estreia na coluna Vital Saúde, realmente muito bom. Hoje até a coluna Vital Saúde ela vai ter um formato de 15 minutos mais ou menos. Hoje nós fizemos um pouco mais, porque a estreia sempre tem que ir falando mais, e se esgotarmos os assuntos, né? É lógico que não esgota, né? Mas imagina, né? Tem que ser em doses homeopáticas, porque o pessoal está tão acostumado com comer coisas ruins, né? Então tem que ser em doses pequenas. Parabéns mesmo. Você começou a sua coluna mensal aqui ao som de Wolfgang Amadeus Mozart. Esse é o concerto que tocou no início para flauta, harpa e orquestra, o K299, para quem é músico erudito, saber a catalogação que tem especial do Mozart, né? Então, belíssimo. Ouçam, se vocês já conhecem, ouçam de novo, você telespectador, concerto para flauta, harpa e orquestra do Mozart, e foi feito há mais de 200 anos, está aí até hoje, como as mensagens da Daniela também serão por muitos anos muito importantes para todos nós. E agora, só para encerrar, tem que ser rápido, a pergunta da Eliana, senão ela vai embora brava, e a resposta da Daniela, para nós encerrarmos. E, mais uma vez, parabéns, é uma grande alegria tê-la conosco aqui na equipe, Daniela, você como colunista mensal, e logo a gente anuncia mais uma surpresa para o telespectador, né, Daniela? No próximo programa a gente anuncia. Então, com a palavra, Eliana, antes que ela fique brava comigo. Não, eu me lembrei de algo muito importante que eu li já há algum tempo na mídia, sobre o suco em pozinho, tipo Clyde, Tang, todas essas coisinhas. Eu li que tem sido feito pesquisas em relação a um componente, um corante artificial que tem causado câncer de colo retal. Isso procede realmente? Isso eu acho que é importantíssimo para que todos nós saibamos, tanto para adulto, principalmente para criança, porque às vezes o pai ou a mãe, né, o responsável, ele acha que retirando refrigerante, o que já é uma grande coisa, né, eu não tomo já há muito tempo, mas que retirando refrigerante de casa e dando esses suquinhos, ele está resolvendo o problema. Quer dizer, na verdade, ele resolveu um, mas ele está conseguindo outro, né? Sim, vamos tentar responder assim, rapidinho, né, sem gastar muito tempo. Na verdade, o que nós sabemos hoje é que os sucos, entre aspas, suco artificial, né, nós sabemos que, como o próprio nome já diz, é artificial, contém, se eu não estou enganada, 1% de polpa naquela composição para dizer que é um suco, tá? E toda a base dele é artificial, não se encontra nada de natural ali dentro. E quanto ao que você citou, nós podemos falar sobre
que os corantes, eles trazem grandes problemas para o consumo humano, tá? Corante artificial, ele não deveria ser utilizado em espécie alguma. Inclusive, existe até proposta de se começar a substituir esses corantes artificiais por corantes naturais. Então, um exemplo, nós tiraríamos o roxo das uvas, o verde das folhas e assim por diante. Né? O que seria de muito... O vermelho da beterraba, o que seria de muito grande importância e valia nutricionalmente falando. Com relação específica, realmente existe um amarelo que em muitos países ele é proibido, mas por enquanto ele ainda é utilizado no Brasil, mas a sua escala já está em declínio, tá? Ele já tem sido substituído, que nada mais é que o amarelo tartrazina. É um composto químico altamente cancerígeno e alergênico. Quando a gente fala de corantes, a gente esquece do potencial que ele tem de alergenicidade. Então, ele causa muitos males à saúde, inclusive, por exemplo, enxaqueca, problemas de pele mesmo, prurido, pode desenvolver câncer, né? E sem contar o desgaste que ele dá na área renal, porque o rim ele tem que trabalhar muito, processar muito para conseguir eliminar este corante de dentro do seu organismo. Então, é claro que fazer uso de alimentos de origem natural é muito, mas é muito melhor, porque você não só está comendo, mas principalmente nutrindo a sua célula, ok? E, aproveitando, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Roseli de Souza, que prontamente me ajudou, né? Dani, corre pra cá, que eu vou cuidar do seu cabelo. Então, ela lavou, escovou, fez altos tratamentos, e eu estou muito feliz com a Roseli, que é do Estúdio Fama. O telefone dela é 3681-3167, Roseli de Souza. Só jogar o nome dela lá na rede social, que você vai ver muitos trabalhos dela, né? Inclusive na área de cosmetologia. Então, ela está lá prontamente para te atender, não só para te embelezar, como também para tirar todas as suas dúvidas da área de estética, de saúde na estética. Inclusive, tem alguns produtos aí que eu não vou citar o nome, mas a gente não pode usar, viu? Para alisar cabelo, porque faz muito mal. Então, hoje eu aprendi tudo isso com a Roseli, porque Roseli, cosmetologia, é saúde também. Beijo para você e muito obrigada. Espero poder retornar numa próxima vez. E Roseli, obrigado também. E está convidado para vir no programa falar um pouquinho sobre essa área também, que eu não entendo nada essas de nada. Né? E está convidada, né? A Daniela pode estar agendando contigo. E parabéns pelo trabalho e obrigado. Daniela, parabéns, obrigado mesmo por estar conosco, fazer parte agora da família Literatudo. E na semana que vem a gente anuncia uma outra novidade. Por enquanto, Daniela, colunista mensal com saúde, na área de saúde, na área de nutrição, com essa coluna Vital Saúde. Parabéns mesmo e até a próxima sexta-feira, né? Para a Eliana te fazer mais perguntas, que ela está muito curiosa. Vocês fiquem mais um pouco, que vocês terão uma verdadeira aula de arquitetura de Taubaté Antiga com Monte Carlo César Júnior.